Deuteronômio, capítulo 28. As bênçãos que são lançadas do monte Gerizim. Então, Deus usa Moisés para abençoar o seu povo. Aí no 27 fala das maldições lançadas a partir do monte Ebal. Mas eu não vou entrar aqui porque senão não vou conseguir nem ministrar essa aqui. Mas no monte, no capítulo 27, fala das maldições. E depois do versículo 15 do capítulo 28, tem 53 versículos falando de maldições. E nós precisamos entender isso, porque isso tem a ver com a nossa vida. Isso tem a ver conosco. Então olha o texto. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Irmãos, eu vou ler e vou explicar, porque se eu for ler tudo para voltar explicando vai ficar mais difícil. Nós vamos gastar mais tempo. Então, o que nós precisamos entender dentro desse texto? O Senhor está dizendo, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus? Aqui todos estão ouvindo, mas pode ser que minha mãe tinha um ditado: menino, você ouve, mas não escuta. Quem já ouviu esse ditado? Você ouve, mas não escuta. Todo mundo que tem ouvido e não é surdo, ouve, mas está escutando aquilo que foi falado, né? E aí, o Senhor está dizendo, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos? Esse guardar, irmãos, não é como eu pegar essa peça e colocar no meu bolso, está guardado. Não, o guardar aqui é fazer, é viver, é pôr em prática, é praticar. Esse é o guardar. O que Deus espera é que nós venhamos ouvir o que Ele tem a falar, e tendo ouvido, ter o cuidado de pôr em prática. É praticar, é viver, é usar isso no dia a dia. E Ele vai dizer, e os seus mandamentos, ter cuidado de guardar os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, se a gente faz escolha, quer ser exaltado ou quer viver uma vida de roubada, a gente escolhe. Se não quiser mudar de vida, não é obrigado. Se quiser levar a mesma vida todo ano, ou que nem às vezes eu brinco aqui, pastor, o ano passado eu tinha uma galinha e 10 pintinhos, mas esse ano eu tenho uma galinha, 10 pintinhos, 10 franguinhos, e já comprei um casal de pato e tenho um monte de patinho. Eu só acho que só isso é suficiente. Entendeu? Isso aqui está falando de vida espiritual. Quando eu me encho de Deus, as promessas começam a vir automaticamente. O Senhor está dizendo, o será que se ouvires, é uma ligação. Eu posso ouvir o que Deus quer de mim e posso também não ouvir. E dizer ainda, ninguém tem nada para a minha vida, eu faço o que eu quero. Mas Deus tem, porque Deus não vai agir na sua vida sendo que você está em desacordo com a palavra dele. Ele pode até por um tempo. Vocês não veem hoje, por exemplo, muitas pessoas boas que a gente vê morrendo de câncer. Às vezes tem umas que ficam num final terrível de sofrimento até o último, gasta o que não tem, geme e chora. Sabe por quê? Às vezes fiz tanta coisa errada na vida que tem que dar conta. Olha o texto da abertura aqui que foi lido. Salmo 1. Salmo 1, versículo 5, me parece. Joga aí também para nós dar uma olhada. Olha isso. É que o Senhor está dizendo.
dizendo nesse texto? É o versículo 5 da Bíblia. Pelo que os ímpios não subsistirão no dia do juízo. O ímpio é aquele que não quer viver uma vida com Cristo. A vida dele é de impiedade. Ele não tem piedade nem dele mesmo, porque Jesus morreu na cruz para nos perdoar dos pecados, para nos dar a salvação e para nos levar para o céu. O ímpio, ele não quer esse perdão, ele não quer essa salvação. E a Bíblia fala que no dia do juízo eles não vão subsistir. Ou seja, ele vai desaparecer no dia do juízo. E aqui diz, nem os pecadores na congregação dos justos. A pessoa, quando ela tem uma vida de pecado, ela não suporta a palavra de Deus. Ela foge da palavra de Deus, ela corre da palavra de Deus. Está ali, ó. Congregação do justo é a igreja. A igreja é feita só de justo? Não. Tem gente que não está justificado ainda pelo sangue de Cristo. Tem gente que está na contramão de Deus. A igreja é formada de ex-mentiroso, ex-traficante, ex-presidiário, ex-piriguete, vamos arrumando adjetivo. Ex-adúltero, ex-cachaceiro, é a igreja formada assim. Só que nós estamos aqui num processo de transformação. E nesse processo de transformação, nós estamos sendo justificados. E sendo justificados por Cristo, nós vamos ter então o perdão, a vida eterna, a salvação da nossa alma. Então por isso é que nós estamos na congregação, porque nós estamos buscando ser justificados por Ele. Amém? Agora o texto está dizendo, voltando em Deuteronômio, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, Deus está colocando aquilo? Será? Uma dúvida. Porque tem gente que ouve e não escuta, e tem gente que ouve e diz, nossa, isso é para mim, eu vou viver isso. Aí ele vai dizer, tendo cuidado de fazer, de praticar, de viver os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará. Olha bem, aqui também diz ter cuidado de guardar. Mas guardar, como eu já exemplifiquei, não é pegar e pôr no bolso e... Para que eu comprei isso aqui? Para usar. Se eu pôr no bolso, ele serve para alguma coisa? Não. A mesma coisa, a gente aprende a palavra, não vive ela, serve para quê? Para nada. Então, o Senhor está dizendo para nós, o Senhor teu Deus te exaltará. Aí a gente tem que pensar, eu quero ser exaltado, eu quero viver sempre do mesmo jeito, sempre naquele laço. Provérbios 10, 22 ou 22, 10 vai dizer assim, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta sofrimento. Está sofrendo para adquirir alguma coisa? Não é a bênção, é a força do braço. Então nós precisamos entender isso também. Você que é bem jovem, se você aplicar isso na sua vida hoje, você está com 19, 18, 20, com 25 anos você está voando. A decisão, a escolha, principalmente você está começando a vida, é olhar para isso, não que nós que já estamos aí no meio do caminho devemos, mas se você olhar para isso e dizer, eu vou botar isso na minha vida, você pode ter certeza, 25 anos você está, pessoa da vida, como é que pode? Como é que pode? Pode, porque você tomou uma decisão de obedecer a Deus. Foi o que eu aprendi na minha vida. Agora, olha só, o Senhor teu Deus te exaltará. Quer ser exaltado ou quer viver humilhado? Quer ser exaltado ou quer viver para baixo? A gente escolhe. Sobre todas as nações da terra, quer ver? Eu sou descendente de austríaco e espanhol. Pertenço a minha raça a outras nações. E sou brasileiro de nascença. Tem japonês, aqui no Brasil tem português, tem italiano, tem... O irmão Gilberto é francês. Chique, né? Meu pai é cigano. Aí. Então, cigano, vem lá
do Oriente, lá, né? Eu esqueço agora o nome do lugar. São nações da terra. Aí você está pregando nações da terra, Deus. Eu sou baiano. Não, baiano não é do Brasil, pode ficar tranquilo. O Marconi não está aqui hoje, eu posso conectar. Então, irmãos, nações, Deus está falando para botar você acima de outras nacionalidades, seja português, japonês, calabrês, polonês, tudo quanto é. Deus tem essa promessa de exaltar, de levantar você. Porque, irmãos, nós queremos o melhor para os nossos filhos, certo ou errado? Amém. Mas parece que Deus só quer coisa ruim para nós. Não? Não. Pastor, cada luta, é luta, eu passando uma humilhação. Poxa, e Jesus não foi humilhado, não passou luta e foi até a cruz para se tornar um grande vencedor, o maior de todos da humanidade. Então, nós podemos passar por lutas e adversidades, sim, porque isso trabalha em nós. Nós vamos ser do melhor cada dia. Porque as lutas nos fazem correr para onde? Para fora da igreja é quem não quer a palavra. Para perto da cruz, aquele que foi crucificado, nós do lado dele. Então, a luta nos leva para perto dele. Isso é a fé. Nós temos fé que se nós formos para ele e obedecermos a palavra, ele nos exaltará. Amém? Amém. Então vamos para o versículo 2. E todas estas bênçãos virão. Olha bem, quando ele diz que as bênçãos virão, significa que eu preciso correr atrás de bênção. Não preciso correr atrás. Eu estou indo na obediência, vivendo com Deus, e as bênçãos estão vindo e me alcançando. As bênçãos estão vindo e alcançando você. Se você não estiver na obediência, a bênção não está vindo para você. É a obediência que muda a história. Agora, todas essas bênçãos virão sobre ti, diga, virão sobre mim. Sobre mim. É isso. E te alcançarão, diga, elas me alcançarão. Elas me alcançarão. Agora completem a frase. 1, 2, 3 e já. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Entendeu? Ouve, mas não escuta. Resolve o problema? Não. Eu quer dizer, a gente dá uma bronca nos filhos. Eu já falei para você, eu falei 2 vezes, falei 3 vezes. Porque você está falando e não está dando crédito. Então o problema aqui é nós darmos crédito à palavra de Deus. Irmãos, preste atenção, se você for comprar um terreno, se você for comprar um carro, você não vai ter que sacrificar alguma coisa que você tem? É o seu dinheiro. Você vai sacrificar aquele dinheiro em prol de algo que você quer conquistar. Agora, quando eu olho para a palavra, eu tenho que sacrificar a mim mesmo e crer na palavra, sacrificar a minha vida em fé na palavra. É um sacrifício crer. Não é tão fácil. Se fosse tão fácil crer, todo mundo acreditava, a igreja estava cheia e estava tudo resolvido. Não. Sacrifício de fé. Nós precisamos acreditar que o que está escrito aqui é a palavra de Deus. Nós precisamos dar crédito a essa palavra. Isso aqui é um sacrifício para nós. Porque no momento, Marcos, que você está passando por uma adversidade, você olhar, ler na palavra e tal, você ficar pensando, mas será? Aí o diabo já fala para você assim, será? Será é do diabo, é dúvida. Toda vez que você diante de uma situação, você pensar, será? Pode ter certeza que Deus já não está no negócio. Deus trabalha com a sua fé. Deus não trabalha com choro. Olha, quantas pessoas estão chorando na porta do hospital por causa de um ente querido, e o ente querido está lá
Agora, quando a fé entra em ação, o milagre acontece. Então Deus ele não se move pelas nossas emoções. Choro é emoção. Estou chorando porque eu estou sofrendo. Está mexendo na minha emoção. Ganhou na loteria. Aleluia! Ganhei! Mexeu na emoção. Entendeu? Então nós precisamos ser movidos por fé. E a fé, nós precisamos sacrificar nós mesmos pela fé em obediência à palavra de Deus. Aqui tem alguns textos falando sobre obediência. Então, o texto vai dizer, aqui de novo, você vê no primeiro versículo ele fala: quando ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer, de praticar, de guardar, de viver, de pôr em prática. Aqui ele vai dizer: quando ouvides a voz do Senhor teu Deus. Que se eu ouvir e der crédito ao que ele está ensinando para nós, ele promete que ele nos exalta. Já viu? Se você vê as maldições aqui, depois chega em casa, pega a Bíblia e vai lendo o resto. Aí o Senhor está dizendo assim: o teu amigo, vizinho de ti, ele prospera, mas você não prospera. A azeitona que o teu vizinho, a oliveira do teu vizinho, produz azeitona e ele bebe do azeite. A oliveira da tua propriedade murcha no pé e cai no pé, mas você não bebe do azeite. Sabe por quê? E nem todo mundo vai ser salvo. Tem um povo da salvação e tem um povo que não é da salvação. Paulo fala isso em 1 Coríntios. E agora, aquele que não é da salvação, ele foi gerado, ele é criatura de Deus, ele foi criado por Deus. Ele é descendência de Adão, foi criado por Deus. Agora, o que aceitou Jesus, entregou sua vida a Cristo, ele se torna filho de Deus. A diferença entre um e outro é a filiação. O outro é filho de Adão, é descendente do pecado. Você vê, o que aí o pessoal aprende? Que quando nasce a criancinha, tem que levar lá para o sacerdote batizar, porque se não batizar é pagão. Não. Aí depois faz a crisma para confirmar o batismo. Mas o menino, quando ele é crismado, ele não foi ministrado verdadeiramente, porque eu passei por esse processo. Eu nunca me lembro de ter aceitado Jesus, a não ser o dia que eu me converti, há 37 anos atrás. Então, o que nós precisamos entender? Que o Senhor, Ele tem um projeto conosco, porque Ele é Pai. Ele quer nos abençoar, e a bênção é com os filhos. Lembra quando aquela mulher vem lá das terras de Samaria, a Ciro-fenícia, que vem contra Jesus e diz: Senhor, eu quero que o Senhor faça alguma coisa pela minha filha que está muito doente. E aí Jesus disse: olha, não é certo pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher diz assim: Senhor, então me dá uma migalha. Jesus, naquela hora, ele diz: vai, mulher, grande é a tua fé. E ela foi, chegou em casa, a filha dela está curada. E ela pergunta: que hora ela sarou? E aí ela entendeu que era a hora que ela falava com Jesus no dia anterior. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos ter essa convicção. Jesus chamou aquela mulher de cachorro. Só que ela disse: Senhor, até os cachorros comem a migalha que cai da mesa do seu Senhor. Então, quando nós vamos a Cristo, nós temos que ir com essa fé. Jesus disse para aquela mulher: grande é a tua fé. Nem Israel tem tanta fé assim. Vai, que a tua filha vive. Quando ela chega, ela diz que a filha está morrendo. Mas o que ela faz? Ela se prostra aos pés de Jesus. Isso significa adoração.
ela se rende, ela se ajoelha e pede para Ele. Está em Mateus capítulo 15, mas se eu for lá nós vamos demorar muito. Então, irmãos, aqui o versículo 3, nós precisamos aprender que se eu quiser comprar alguma coisa, eu vou sacrificar o meu dinheiro para ter outra coisa. Aqui nós sacrificamos a nossa vida em obediência, agora encaixei, em obediência a Cristo, a sua palavra, para nós termos as conquistas que desejamos. Quando eu fiquei a pé, já vocês sabem disso, se a Manu estivesse aqui, ela foi a motorista da Kombi aquela noite, e nós estávamos todos juntos, e eu perguntei para a irmã Eda, eu falei para a irmã Eda, viu a pregação, nós estávamos 20 regentes, falando sobre profetizar sobre o vale de ossos secos, e eu vinha já 2, 3 meses profetizando um carro na minha garagem e falando para a irmã Eda, eu não vou comprar um carro e botar um carneiro no meu bolso. Eu tinha perto de 60 anos nesse tempo. Eu falei, eu já não estou em idade de arriscar fazer isso, eu não sei se eu vou aguentar pagar esse carro depois. Eu não tenho um salário definido. E eu ia lá na garagem e profetizava, Deus, eu profetizo um carro nessa garagem, em nome de Jesus. Eu comecei a fazer isso dia 26 de julho. Eu falava para Deus até o dia 31 de dezembro. No dia 13 de novembro eu ganhei um New Civic. Deus traz uma pessoa para mim orar. Eu oro pela pessoa. Aliás, eu orei no dia 13, pedindo para Jesus curar aquela pessoa em 7 dias, ele curou em 5. No dia 18 eu ganhei um carro que na época valia 40, 50 mil reais. Então, irmãos, nós precisamos acreditar em Deus. Eu podia ter ido num lugar, financiado um carro, feito um compromisso, talvez está pagando até hoje. Mas aprove a Deus que eu creio na palavra e Deus agiu em cima da palavra para me abençoar. Glória a Deus. Deus é assim com você. Por isso que Ele está falando para nós: se ouvires e guardares, se ouvires e praticares, e viver, e fazer, e pôr isso em prática. Agora, meu irmão, essa promessa é para os filhos. A descendência de Abraão de Adão, todos os que vêm de Adão é criatura. Os que aceitam a Cristo foram criados por Deus, mas os que aceitam a Cristo são filhos. Jesus veio para nos salvar, nos libertar do pecado e nos dar a salvação. Então, irmãos, nós precisamos ter decisão. Eu quero Jesus para mim ou eu não quero? Eu sou de Deus ou eu sou do meu jeito? Como é que eu vou levar a minha vida? O estilo de vida eu mesmo particular, eu tenho que ser um cristão. Olha, Judas é o traidor, traiu Jesus, certo? Certo. Judas andava com quem? Com Jesus. Quem era o pastor de Judas? Jesus. Mas para onde Judas foi? O inferno. Porque ele teve toda a chance, mas ele não quis a salvação. Ele estava mais interessado no dinheiro que ele podia obter vendendo a vida de Jesus do que indo para o céu seguindo a Cristo. Todas as oportunidades que Pedro, João, Tiago, os 11 apóstolos tiveram, ele teve também. Então, amados, olha o versículo 3. Já estou perto de terminar. Vocês aguentam aí, que não vai dar para ler muita coisa não. Depois pulo um pedaço aqui no meio. Versículo 3. Deus está dizendo: bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Olha aí, tu serás abençoado onde você está. Entende? Onde você está. Se estiver na roça, a roça vai ser abençoada, porque você é filho de Deus. Então Deus vai abençoar a tua roça. Nós temos um exemplo legal lá em Martinópolis. Tem um irmão lá que plantava, acho que planta ainda batata doce.
E ele tinha uma roça de batata doce em Caiabu e uma de mandioca. E estava seco o tempo. O negócio estava meio desesperador. E aí ele falou para o pastor Rodrigo falou: eu vou lá, vou orar e vai chover na sua roça. Você entende isso? Nós vamos acreditar em Deus. E ele foi lá, orou e choveu na roça daquele irmão. Respingou nas roças do lado, mas na do irmão choveu. Está entendendo? Sabe por quê? Porque talvez os outros estavam reclamando, está seco, não vai chover e tal. Mas naquela propriedade que era do servo de Deus, dizimista lá na igreja de Martinópolis, foram orar e Deus abençoou a lavoura do irmão Claudeci. E teve um dia que o Rodrigo foi orar lá em Bataguaçu, nas lavouras de melancia do irmão Odair. Nesse dia estava precisando de chuva naquela roça, choveu naquela tarde e à noite. Mas eu já tive muitas dessas experiências, muitas. Então nós precisamos entender que se Deus está falando que você vai ser abençoado na roça, você vai ser, e você vai ser abençoado na cidade, você vai ser. É eu que preciso acreditar, eu preciso sacrificar minha vida para Cristo, para poder obter o que Ele promete. Está entendendo? Estou indo bem devagar para que todos possam. Aí eu vou dar uma lidinha rápida aqui, tem muita coisa aqui para falar, mas isso aqui é mensagem para 1 hora, 1h10 de pregação. Olha, o versículo 4, vocês podem ler? 1, 2, 3 e já? Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Deus está dizendo que aquilo que você tem é abençoado. Ó, um dia, nós fomos em Venceslau, eu e a irmã Edna, e a vizinha do lado de baixo tinha um cachorrinho, Pinter, e é muitos anos aquele cachorrinho. E nós estamos lá, ela chegou chorando para contar. E o cachorrinho ficou uma semana no veterinário, o veterinário tinha comprado uma tonelada de dinheiro e mandou ela ir buscar o cachorrinho para morrer em casa, porque aquele lá não tinha mais jeito. E você tinha chegado lá, né, na casa da tua irmã, nesse dia, né? Mas ela morou lá, um vizinho dela. Aí eu escutei a história e falei: não, nós vamos orar e esse cachorrinho vai sarar. Botei a mão no cachorrinho, fiz uma oração, não levou, se levou 20 minutos. Ela veio lá, correndo, chorando, agradecer, que o cachorrinho já estava tomando leite, comendo e correndo dentro de casa. Tinha uma irmã aqui, a Fábia. Fábia, quem conhece a Fábia aqui, eu nem me conheci. Fábia lá do Marrafã. Você conhece? Pode perguntar isso para ela. Ela pegou o cachorro da Cida Favarino. A Cida falou para ela: Fábia, vamos levar ali na benzedeira para benzer esse cachorrinho. O cachorrinho estava ruim, fazia dias largado. Aí a Fábia falou: não, você vai levar na benzedeira, eu levo o meu pastor. Ela falou: você que sabe. Aí ela veio, a Cida ficou lá no carro. E a Fábia veio e chamou eu com o cachorrinho no colo, o cachorrinho. Orei, voltaram para casa, ela chegou lá, o cachorrinho já pulou no colo da Fábia e foi comigo. Gente, se Deus está dizendo para nós que abençoado é o fruto do teu ventre, é os teus filhos, a tua família, ora por eles, clama por eles, porque às vezes eles não estão entendendo o projeto de Deus. Agora, e Deus está dizendo o fruto da tua terra, ou seja, pastor, mas eu não trabalho na roça, eu tenho meu emprego, teu salário vai ser abençoado. Teu salário vai ser abençoado. Tua firma vai ser abençoada. O que você faz vai ser abençoado. E o Senhor está dizendo: o fruto dos teus animais, ou seja, as crias, as criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas.
Irmãos, eu vou só falar em 4 palavrinhas, porque é uma história. Eu tinha uma cachorra fila que não criava, era estéril. Eu tinha feito tratamento nela no veterinário, não criava. O dia que eu li isso aqui, eu disse: Deus, se a tua palavra é verdade, eu tenho aquela cachorra, tem 4 anos de idade e não cria, é estéril. Se a tua palavra é verdade, eu não tenho vaca, não tenho ovelha. Meus filhos, graças a Deus, o Senhor me deu filhos abençoados, mas essa cachorra é estéril. Então eu quero que essa palavra se cumpra nesse negócio. Passou dessa oração 80 dias, nasceram 11 filhotes, era uma fila de raça. Levei ela num canil de camarada, tinha uns cachorros de raça, 11 filhotes. Aí eu tinha um corcelzinho, irmão Jamiro, foi no começo da minha conversão, a vida, Deus estava espremendo eu tinha um corcelzinho verde, e o meu filho batizou ele de papagaio. Ele era amassado na frente, atrás, de um lado e do outro e em cima, não tinha mais onde amassar. Tiago, não tinha mais onde amassar, tá bom? E eu andava do lado assim do banco com uma latinha, uma chave de vela e um punhado de vela dentro da gasolina. Às vezes eu saía de casa, estou lá no meio da cidade, o bicho aquele fumaceiro, assombrava até o povo, pensando que ia pegar fogo. Eu já encostado, numa vergonha, eu abria aquilo lá, abri o capô, já descia numa velocidade trocada, já jogava outra vela dentro da gasolina. Com aqueles 11 cachorros, eu vendi aquele carro. Aliás, eu vendi todos. As pessoas foram pedindo, fui agendando o dia de entrega, entreguei todos num dia só, vendi todos. Na época era 200 cruzados, 200 cruzeiros, sei lá. Eu sei que eu vendi os 11, deu mais de 2.000, né? 2.200, gastei 1.800 no motor do carro. Fiz o motor do carro com aquele dinheiro, aí que sobrou, aproveitei, já juntei um pouquinho e reformei a lata. Pensa, porque isso aqui é verdade, se você crê. É eu e você que temos que sacrificar a nossa fé em cima da palavra, dando crédito e obedecendo. Eu podia não ter acreditado nisso, ou então eu ter dito assim: aqui está dizendo a criação das tuas vacas. Senhor, não tem vaca. Criação dos teus animais. Eu catei isso aqui. Não. Esse negócio que Deus está falando é comigo. Então Deus tem promessa para nós. Nós é que precisamos crer. Aí ele vai dizer no versículo 5: bendito o teu cesto e a tua amassadeira, ou seja, vai ter prosperidade na tua casa. Como é que aqui está falando de cesto e amassadeira? Que eles eram agrícolas. Israel era agrícola. Então, se não tivesse trigo, ia amassar o quê? Se não tivesse produção agrícola, ia ter pão. Deus está falando aqui de uma forma com eles e conosco, claramente. Agora olha o versículo 6: abençoado serás ao entrares, e abençoado, bendito serás ao saíres. Sabe o que é isso? Tem a pessoa que está precisando de um emprego, aí ele bate de porta em porta, manda currículo, aí uma hora ele acha alguém dá um emprego para ele. Aí quando ele entra todo feliz, abençoado ao entrar. Quando ele sai, ele deixou a porta aberta, se um dia ele quiser voltar, ou ele sujou o nome dele lá dentro, foi um mau funcionário, falava do chefe, do encarregado, e quando ele saiu, a porta, aliás, ele não saiu, saíram com ele. Então Deus está falando que quando a gente está servindo a Ele, vivendo seus mandamentos, praticando a palavra, a gente é abençoado quando entra e é abençoado quando sai. A Bíblia fala que Salomão, ele sabia entrar e sabia sair. Nós todos precisamos ter isso conosco. A gente tem que saber entrar e tem que saber sair dali. As pessoas sentir saudade de nós. E se um dia a gente voltar lá, não, eu quero ser, pode voltar porque você é bom, você fez top. Então, versículo 7: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti.
Olha bem, não adianta ninguém se levantar contra você, porque se vier por um caminho vai fugir por 7. Agora, eu é que preciso analisar como é que está a minha vida. Eu sou aquela pessoa que ouço a palavra, pratico a palavra, vivo a palavra. Se eu não estou nesse pique, não estou entendendo isso, eu preciso entender. Por isso que Jesus disse que a ovelha tem pastor. Ovelha tem pastor. Ele não falou que o bode tem pastor. Eu só fui entender isso quando tinha aqui o saudoso irmão João Machado, uma estéreo que já faleceram. O irmão João Machado veio lá do norte, nordeste, e eles tinham uma propriedade rural lá. Ele disse que de manhã cedo, o irmão Gemir abria o curral e soltava as ovelhas e os bodes, os cabritos, os bodes, iam tudo para a água, de manhã cedo e pastar. Quando era de tarde, Tiago, os cabritos, os bodes, Marta, vinham um atrás do outro e entravam sozinhos dentro da mangueira. As ovelhas não, tinha que ir buscar. Chegavam lá embaixo, perto do brejo, perto do rio, onde elas tinham tomado água já no fim do dia, estavam tudo deitadas lá na grama. É o risco de um cachorro pegar uma ovelha, um animal, aconteceu alguma coisa com uma delas, serem roubadas lá no meio do pasto. Então toda tarde tinha que buscar as ovelhas, os cabritos e os bodes não precisavam. Por isso que Jesus disse que a ovelha tem pastor, o bode não. O bode deve ter um estilo de vida próprio dele. Vocês entendem isso? Como é que eu estou estudar a Bíblia, né? Eu amo estudar a Bíblia, gente. Olha, quando eu me converti, eu comecei a que eu vi essas coisas, eu falei, meu Deus, eu tenho que aprender isso. Olha o versículo 9. O Senhor te confirmará para si, para ele, por povo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. O caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o caminho é Cristo. Agora, nós temos que viver a palavra, porque a palavra tira de nós aquilo que Deus não gosta e põe em nós aquilo que é de Deus. Entende? Diz assim, a pessoa tem uma natureza ruim, brava, nervosa, azeda, estressada. Tem que se submeter à vontade dele. Porque um dos frutos do Espírito, ou seja, aquilo que o Espírito Santo produz em nós, é mansidão. A pessoa se torna mansa para falar, ouve as coisas, pensa para responder. Então, o Senhor, quando nós começamos a viver assim, Ele disse, olha, vocês serão um povo santo. Por quê? Que santo é aquela pessoa que se separa daquilo que está errado. Aquilo lá está errado? Tá. Então eu saio de lá e venho para cá, que aqui é o lugar certo. Entendeu? A mesma coisa, vamos pensar aqui. Se quem de vocês tem alguma coisa com a minha vida? Quem paga minhas contas? Põe comida lá em casa. Agora, se eu quiser ir no boteco, eu posso ir ou não posso? Pode. Agora, é correto eu estar no boteco? Não. Entendeu? Então, a gente tem que fazer escolha, decisão. Por isso que eu estou 26 anos nessa cidade e, graças a Deus, a minha vida é limpa. 26 anos cuidando de mim, cuidando da igreja, mas não da vida da igreja. Cada um tem o direito de fazer as suas escolhas. Se escolher errado, vai sofrer. Se escolher certo, vai ser abençoado. Agora, eu tenho que cuidar da minha vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ah, pastor, eu gosto de tomar uma cervejinha, problema seu. Aí se eu tomar uma cervejinha, vocês viram o pastor bebendo? China não posta nem foto, mas ó. Vai ter alguém lá que vai fotografar e Vai ter alguém. Ah, o cão sempre tem um secretário. O cão, quando ele não vai, eu mando o secretário. Alguém vai tirar uma foto, vai mandar. Mas eu estou dando uns exemplos bobinhos para vocês pensarem como tem que ser a nossa vida com Deus. Então, se eu quero ser santo, eu tenho que me separar daquilo que é pecado aos olhos de Deus, aquilo que é errado aos olhos de Deus. Versículo 10. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor,
e terão temor de ti. Sabe o que as pessoas estão dizendo? Aquele homem é crente, aquela mulher é crente. Não mexe com ele não, não mexe com ela não. Sabe por quê? Porque crente tem um pai no céu que briga por ele na terra. Glória a Deus. Por isso que ele quer que a gente tome a atitude, a decisão de viver, de praticar, de pôr em prática e ter os seus mandamentos guardados aqui, ó. Entendeu? Versículo 11, eu já estou correndo aqui. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. Marca, 2 só tá bom, 2 só tá bom, marca, chega. Oh, isso, uma só tá bom, viu? Chega. O Senhor te dará abundância de... Eu estou brincando, tá? Essa escolha é de vocês. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Deus prometeu para Abraão que trazia descendência naquela terra, deu a terra para eles. Agora, aqui, esse texto está falando de prosperidade. Aqui tem alguém que quer prosperar? Glória a Deus. Mas que jeito você quer prosperar? Entendeu? É a mesma coisa, quando vocês vão sair daquele tempo para fora, vocês saem pulando por cima das cadeiras? Tem um corredor, não é? A gente quer as coisas de Deus, que jeito? Nós temos que pensar, porque já está aqui para nós. Olha só, o versículo 12: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo. Tem hora que não é a hora da chuva, é a hora da colheita, precisa ter sol, mas na hora da granação, da planta crescer, tem que ter chuva. Então olha o texto falando, isso aqui é promessa de Deus para Israel, o povo dele, e nós somos o Israel de Deus porque nós aceitamos o Cristo que morreu na cruz, entregamos nossa vida a Ele, e aí por Ele nós nos tornamos filhos de Deus. Então a promessa vem dele para nós. Lembra que lá no Gênesis capítulo 3, Deus falou para Abraão: Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abraão gera Isaac, e Isaac gera Esaú e Jacó. Jacó gera 12 tribos, 12 filhos, que virou as cabeças, as tribos de Israel. Dessas 12, uma é Judá, e Judá é de onde vem Jesus. Então nós somos abençoados através de Cristo, com a bênção de Abraão. E o Senhor está prometendo para nós: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Pode falar, meu filho. Deus seja louvado. Acho que é por isso que eu não esqueci dela o dia inteiro. Eu nem... Deus seja louvado. Não é o pastor aqui, o sábio, é o Espírito Santo que te ama, te trouxe aqui hoje, porque eu estou com essa palavra desde cedo. Olha isso. Para dar chuva à tua terra a seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Irmãos, eu já tive que pedir emprestado muitas vezes, mas graças a Deus, olha, muitos anos eu não sei o que pedir alguma coisa emprestada. Não emprestei de pessoas, eu emprestava muito. Nossa, cheque especial sempre estourava, financiamento, parcelamento, quando eu morava aqui, ó, nessa casinha, irmão, hoje aqui já me conheceu morando lá, na igreja, que paga o aluguel daquela casa. Morei 7 anos e meio. Esse pedaço que está sem construção aí era a sala da nossa casa. Meio-dia, só calanco andava aqui por cima, que nem nós conseguimos ficar dentro de casa, com esse eternite que tem. Nós criamos o Gabriel aqui, ó, nesse corredorzinho, deitado, puxadinho aqui no corredorzinho, no fundo da igreja.
Às vezes, dia de folga da Flávia, ficava aqui dentro com ele, porque lá dentro, vou falar para vocês, a coisa era séria. E é até hoje, vem aqui de dia, entra ali, você sentir um pouquinho do que o pastor viveu, 7 anos e meio. Então nós temos essas promessas. Agora, se eu quero a promessa, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: eu entreguei a minha vida para quem? Para os meus problemas ou para Jesus? Para Jesus. Então, Jesus tem a responsabilidade de cuidar de nós. Agora, olha o versículo 12. Vou ler só mais 2, tá? E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Quando o quê? Obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, e hoje ordeno para guardar e fazer. Guardar e fazer, ó. Tem que estar aqui, tem que estar aqui e tem que praticar. Mas olha que coisa interessante, pensa nisso, Pavão. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Imagina um cachorrinho, a cabecinha do bichinho está aqui, o corpo e a cauda. Pastor, eu estou vivendo uma vida como cauda. Deus quer te pôr por cabeça. Mas a escolha é tua. Entregar sua vida a Jesus. Salmo 1. Vai lá e depois nós voltamos aqui. Estou arrancando o corpo de vocês aqui hoje. Vou passar uns 5 minutos do horário. Qual é o salmo? Fala o salmo. Salmo 37, versículo 5. Olha isso, irmãos. Pensa nisso. Já, mais 3, 4 minutinhos eu encerro de verdade. Ó, olha o que o Senhor está dizendo. Entrega o teu Caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Glória a Deus. Aleluia. Como é que é, querido? Eu falei para ela que se quiser sim. Quando eu falei para ela, você tinha colocado. Eita glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito de Deus está falando. Aleluia. Então, agora pensa bem. Entrega o teu caminho ao Senhor. Vamos imaginar. O que é o caminho? A vida. Eu estou vivendo do jeito que eu quero ou do jeito que Deus quer? Do jeito que Deus quer. Então você entregou o teu caminho. Não, eu estou fazendo do meu jeito, pastor. Eu estou manobrando assim, e dá. A tua vida, o teu caminho não está entregue. E aí ele vai dizer: o teu caminho tem que ser entregue para alguém. Quem que é o Senhor? Quem que manda na sua vida? Já viu aquelas pessoas assim? Ninguém tem nada com a minha vida. Tem não? Ninguém é Senhor da tua vida? Olha lá. Confia nele. Entregar é uma coisa. Ó, entreguei. Vamos pensar que eu vou usar a Luciana aqui de exemplo. Eu vou entregar para a Luciana. Não dá, porque eu acho que você vai levar ele embora. Eu estou com medo de você levar ele embora. Me devolve. Estou com medo de você ficar com ele. Eu tenho controle na mão. Entregar a vida para o Senhor é isso, ter o controle da nossa vida na mão de Jesus. A minha vida está na mão dele, a sua vida está na mão dele. Ele tem o controle da sua vida. Isso aqui é um controle, é um laser que eu uso, um controle. Controle da televisão, controle da data show, tudo tem controle. A tua vida, quem é que controla? Se não lê a palavra, também não é o Senhor. Não estou te corrigindo, estou instruindo todo mundo. Porque como que eu vou sair de casa sem ler a palavra, ou fazer um negócio, ou dar um passo? Hoje, antes de sair de casa, para ir onde eu ia, eu falei: Deus, abre a revelação, não deixa eu chegar lá sem saber o que falar. E conversei com Deus, tinha uma DR lá, eu e o pai. E saí de casa, peguei o carro e saí. Antes parei ali para resolver algo e Deus estava no negócio para resolver. Então olha bem, confia nele. Como é que eu vou entregar minha vida para quem eu não confio? Irmãos, eu fui, dá um pausa aí.
Por favor. E ele fará. De novo, está fraco. E ele tudo fará. Agora tem uma coisa. Ou a gente acredita nisso, ou a gente pega e põe fogo nisso aqui e vamos para a balada atrás dos outros. Porque lá dos inferninhos eu já saí há muitos anos. Mas se a gente não crê nisso, que ele fará tudo, ele é Pai, amém? Amém. E nós só nos tornamos filhos quando aceitamos a Cristo. Agora volta, Matheus, vamos encerrar. Vocês me aguentam? Só um tiquinho, mas eu estou até preocupado. A senhora trabalha, chegou aqui hoje, irmão Jamil, aguenta aí, já estou no fim. Olha só, é o 13? E o Senhor te porá por cabeça. Ou a gente crê nisso, gente, ou a gente taca fogo na Bíblia. E não por causa. Estarás em cima e não debaixo. Quando obedeceres. O alfabeto tem quantas letras? Alguém lembra? Olha, Laura! Quantas, Laura? Olha aí. É 26 que ela falou? Eu estou longe aqui, não ouvi direito. Laura, o alfabeto do crente tem 4 letras. Ó, vamos falar junto? Obedecer. Se não obedecer, não adianta nem ir no culto. Escuta aqui, não pratica em casa, e o Senhor está dizendo: olha, tendo cuidado de ouvires e guardares para fazer. Escuta, quem é que tem que mandar a igreja orar? É o pastor? A palavra. Tem que obedecer. Dizimar é o pastor? É a palavra. Tem que obedecer. Ofertar é o pastor? É a palavra. Tudo que nós precisamos saber com relação às coisas de Deus está dentro da palavra. Agora o último versículo, meu filho. Olha lá. E não te desviarás, né, de todas as palavras que hoje te ordeno. Não te desviarás, ou seja, não anda igual. Já viu? O camarada, depois que ele toma uma meia dúzia lá, ele anda costurando, cabeçando. Deus está falando: olha, não te desvie. Não te desvie. Não anda cambaleando, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para o servir. É o cara que anda cercando frango. Não, frango corre para lá e corre atrás. Outros deuses aqui é não seguir a Cristo. Aí eu rezo para esse, rezo para aquele, rezo para aquele outro. Gente, eu fui muito fiel desde menino. Eu cantava no coral da igreja, eu ministrava a Eucaristia, fazia leitura na missa, todos esses serviços assim, auxiliando o padre, eu fiz muito, fiz a vida inteira. Eu tinha um tercinho no dedo e tinha aquela gruta assim dentro da igreja do Fátima, ali dentro do Presidente Venceslau, que eu sou de lá, e eu ajoelhava ali. Eu queimava 2 maços de vela, mas toda semana, era 2 vezes na semana. Só se eu não tivesse dinheiro para comprar velinha, mas eu rezava 1 terço, 2 terços, uns 50 Pai Nosso foi a oração que Jesus nos ensinou. Mas acontece o seguinte: olha só, outros deuses que eu tinha aqui lá, como deuses. Era para São Cristóvão, São Benedito, São José, Santa Maria, Santa Luzia, protetora dos órgãos. Mas isso daí são deuses que não salvam. O único que salva é aquele que pela cruz passou, desceu à sepultura, ressuscitou ao 3º dia e fez uma promessa: que ele viria buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Agora, às vezes nós pecamos por não fazer boas obras. E uma das boas obras é pregar o Evangelho. É levar o Evangelho às pessoas. E tem muita gente sofrendo, precisando do conhecimento da palavra. Joga o 15. Olha lá, gente. Agora é o contrário. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, estou gaguejando, eu estou com muita pressa, para não cuidares em fazer, não cuidar em praticar, fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos. Estatuto é regra,
que hoje te ordeno, então te sobrevirão todas estas maldições e te alcançarão. Gente, quando eu comecei a ver isso aqui, eu fui vendo as maldições na minha vida, falou, eu estou com vontade de abrir um trabalho sobre tratado no domingo de manhã para aqueles que querem prosperar. É vir e pôr a vida dentro daquele caminho. Se não for, não adianta vir, mas se for, vai levar isso a sério. Falei para o Fernando hoje, Fernando, junta essa almarada, amigo seu, não traz aqui na igreja, fala que eu vou ensinar ele sobre prosperidade, sobre negócio lá. Pode juntar, 3, 4, 5, a gente combina antes do dia que eu posso, e eu vou lá ensinar esses camaradas, porque, gente, quem conhece a palavra, a vida anda para frente. Quem não conhece a palavra, anda igual caranguejo, a vida anda para trás. Eu fui um desses. Eu tinha um supermercado e a coisa não andava. E olha que está lá até hoje, supermercado no mesmo lugar. No Facebook acha ele, supermercado do Oradão. Então, irmãos, a palavra, ela muda o nosso futuro. Quando Deus, o maior milagre não é Deus te dar o que você quer. Ah, pastor, eu queria que Deus me desse isso. Tá bom, Deus pode te dar. Agora, o que ele disse a mim? Entregue o teu caminho, controle da tua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O problema não é Deus te dar o que ele quer, o problema é Deus mudar você. A maior dificuldade de Deus é mudar você, porque ele não te espreme no pescoço. Ele fala, tu tem que mudar, será? Não, a palavra vem, eu aceito se quiser. Se eu não quiser, não sou obrigado. Vocês já viram o que eu já disse muitas vezes aqui, ninguém é obrigado a trazer dízimo aqui. Dízimo a gente traz por fé, amor, gratidão e obediência. Se não for por isso, ninguém é obrigado a trazer dízimo. A oferta, a gente dá o que quer. Quem quer dar 10 dá 10, quem quer 100 dá 100, quer dar 5 dá 5. Você escolhe quantos, irmãos. Nunca oprimi vocês já prestaram atenção nisso? Porque essa palavra que é para toda a igreja é para mim também. Eu tenho que confiar no Deus que eu prego, no Jesus que eu sirvo, e Ele é o provedor das nossas vidas. Amém. Amém. Oh, meu Deus, glória a Deus. Eu espero, meu filho, que Deus tenha enriquecido o teu conhecimento essa noite, irmã Elza, e que algo mude a partir de hoje dentro de vocês. Faz aquela oração em casa, é uma conversa com o Pai. Eu estou entregando a minha vida nas mãos de Jesus. Eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, porque quando eu sair dessa terra, eu quero ir para o céu. Porque, irmão, se viver aqui é bom. Alguém quer morrer? Ninguém. Quer morrer, Luciano? Pastor, no caminho não vai ficar. Hã? Aqui na terra não está muito modificado, não. Não está bom Eu quero ficar? salvação. Então, mas no inferno está pior. Não, eu quero salvação. Entendeu? Então, se viver aqui na terra é bom, vamos pensar em viver no céu. Se é ruim viver aqui na terra, imagina viver no inferno. Deus nos deu o presente. A salvação da nossa alma é decisão nossa, é escolha nossa. A gente faz o que deseja, aquilo que nós queremos. Amém? Vamos nos colocar no pé. Vou abençoar vocês. Depois